O documento Jovem Pan começa agora e no programa de hoje nós vamos mostrar o mapa da violência contra a mulher. Vítimas que muitas vezes pedem socorro, mas não dá tempo de se livrar da tragédia. O Brasil está entre os países com maior índice de homicídios praticados contra mulheres, o feminicídio. 1 em cada 3 mulheres no mundo é vítima de violência e a situação se agravou no último ano. O silêncio que esconde medo, agressões e ameaças. Mulheres que vivem presas em suas próprias histórias de amor. Ele me xingava muito, me humilhava muito, me batia. Tinha relação comigo sem eu querer. Ele cuspia na minha cara. Falava pra mim assim, por que você não reage? Você não reage por quê? Você tem que reagir. Vítimas de relações abusivas. No começo viviam um conto de fadas e hoje lutam sozinhas contra a violência física e psicológica. Muitas mulheres perderam a guerra com a própria vida. Foi socorrida, né, foi para o hospital, incrivelmente se recuperou. E mais 2 anos e 2 meses após aquela agressão, ela foi a óbito ainda em decorrência daquela agressão. O documento Jovem Pan conta histórias de vítimas que não sobreviveram nas mãos do atual ou ex-companheiro e de mulheres que por muito pouco não entraram para as estatísticas do feminicídio. E aí ele me deu várias facadas, me deixou caída lá. Foram 17 golpes. Então eu sou um milagre vivo. A violência contra as mulheres atinge não só a vítima, mas familiares e toda uma sociedade. Hoje você vai ver relatos de vítimas que conseguiram escapar por pouco da morte. Mas nem todas as vítimas têm a sorte de sobreviver. Muitas mulheres vivem em silêncio e quando decidem pedir ajuda, é tarde demais. Mães, filhas, esposas. Mulheres que, na maioria das vezes, não conseguem se livrar do pesadelo. A relação cercada de violência vira um ciclo difícil de ser rompido. Por dia, 3 mulheres são assassinadas no Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher é agredida no país. Quase 80% dos casos, os agressores são o companheiro ou o ex que não se conformam com o fim do relacionamento. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil carrega no histórico e no dia a dia casos emblemáticos de violência, mortes e agressões que chocaram o país inteiro. A última tragédia foi em Sorocaba, interior de São Paulo. O crime aconteceu em uma manhã de quarta-feira. Isabela Rosa foi mantida refém pelo marido, Felipe Renovato, de 30 anos. Durante a madrugada, começou uma discussão entre o casal. 4 horas da manhã começou. Aí quando eu levantei, vi essa policiada aí, tava a rua cheinha de polícia aqui. Aí que fiquei sabendo que saiu briga lá dentro, né? Tinha esfaqueado. A mãe de Isabela foi até o local e, de repente, iniciaram as agressões. O filho do casal de 3 anos e o irmão de Isabela, de 14, saíram correndo para pedir ajuda. Cedo, meu filho estava na rua, que ele acordou cedo, aí ele viu o menininho chorando. Aí até meu filho chamou a polícia, disse que já, né? Aí nós falamos, aqui tem a policial, ela chama na hora, vem, né? Aí eu chamei ela, daí ela falou, veio e eu já estava vindo a polícia, né? Aí as crianças, ela falou, pode ficar na casa da senhora? Eu falei, pode, que a irmã da policial ia ficar comigo. Mas como ela tinha consulta às 9 horas, ela não pôde ficar. Daí ela mandou aquela outra ficar comigo.
que eu tava passando mal, filha, por causa eu não gosto de ver essas coisas. Felipe manteve a mulher e a sogra reféns durante 2 horas. Ele esfaqueou as vítimas. Ele se trancou, não queria deixar entrar, mas aí teve que vir o GAT de São Paulo para negociar a entrega dele. Aí ele saiu e foi levado para a DDM. Eu acho que houve a discussão, começou num quarto e veio até a sala, passou pela cozinha. Não dá nem para entrar nessa casa. O homicídio em geral, o feminicídio, que num caso como esse é de difícil possibilidade da segurança pública agir, né? Um fato que aconteceu dentro do ambiente residencial, a polícia não tem condições de dar um apoio nesse sentido. Então a gente pede, né, que a população tem que sempre estar buscando o auxílio de outros profissionais para que mantenham o equilíbrio, né? A gente sabe, nesse caso em específico, que foi um desgaste do relacionamento familiar que gerou esse tipo de problema, né? Isabela e a mãe foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Os vizinhos contam que nunca notaram nada de estranho no imóvel do casal. Mas eu não imaginava que era uma briga e que fosse resultar nisso. A delegada fala do perfil de Felipe, que estava longe de ser de um assassino. Ele é farmacêutico, trabalha num hospital renomado aqui em Sorocaba, na farmácia desse hospital, e foge totalmente dos autores que a gente pega lá na delegacia. Para este psiquiatra, uma das características nesse tipo de criminoso é o prazer em ver a vítima sofrer. Nem sempre eles são psicopatas, mas com muita frequência eles apresentam esse transtorno de personalidade, né? Nós chamamos atualmente de transtorno de personalidade antissocial, mas é também conhecido como sociopata, psicopata, o sádico, né? Nesses transtornos, a pessoa tem um profundo prazer de ver a pessoa sofrer, e quando ainda causa o sofrimento, o prazer é maior ainda. Então, eles abusam dos outros para obter esse prazer pessoal. A tia do assassino chegou no local extremamente abalada, sem acreditar no que tinha acontecido. Eu vi na última festa que teve, que foi do sobrinho, do cunhado dele, mas estava tudo de boa. Não acredito que ele fez isso. Eu não esperava isso, jamais eu ia esperar isso daí dele. Ele acabou com a vida dele, Senhor. Ainda não se sabe a real motivação do crime. Eles estão juntos há uns 6 anos. O relacionamento é meio conturbado, sempre foi, mas estavam sempre juntos aí. As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar e, posteriormente, serão entregues para familiares. Fiquei com muito dó mesmo. Até falei pro pequenininho se ele queria morar comigo, assim, de brincadeira, né? Não, minha mãe não deixa. Minha mãe não deixa, né? Fiquei com muita pena mesmo. Felipe não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Não, pra gente ele não passou essa situação de estar arrependido, né? O assassinato aconteceu neste imóvel, na zona oeste de Sorocaba, casa onde Isabela morava com o marido. Segundo o Ministério Público de São Paulo, que traçou um perfil dessas ocorrências, 2 em cada 3 casos ocorrem na casa da vítima. O fim do relacionamento é o principal motivo e as armas brancas, facas e canivetes, por exemplo, são usadas em 60% dos assassinatos. Calma. Eu não fiz nada. Você não fez? Não. Eu quero calma. Não, eu quero. Ai, se eu quero. O feminicídio cresceu nos últimos anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pandemia aumentou ainda mais a exposição das mulheres à violência, em razão de medidas como lockdowns
e interrupções de serviços essenciais. A delegada de polícia Fabiana fala que os crimes tiveram aumento significativo. Em 2020, os índices criminais registraram 1.350 casos de feminicídio. Há notícias de que a cada 6 horas e meia, uma mulher é morta pelo seu companheiro em função por simples fato de ser mulher. Para a Andrea, da OMS, a violência contra as mulheres é endêmica em todos os países e culturas, causando danos a milhões de vítimas e suas famílias. Este quadro ele destaca a violência doméstica como um grande problema de saúde pública, além de uma grande e vergonhosa violação dos direitos humanos das mulheres. Por isso, em 27 de maio de 2020, a United Nations, a ONU Mulheres e a OMS declararam a violência contra mulheres como uma segunda pandemia. Fizeram uma campanha global ilustrada por Kate Winslet, Nicole Kidman e outras celebridades, pedindo que todos os governantes tomassem medidas urgentes e enérgicas para salvar a vida de mulheres, as nossas vidas. A ONU Mulheres fez um alerta sobre uma pandemia das sombras, quando todos os tipos de violência contra mulheres cresceram. Andrea destaca ainda que interromper o ciclo de violência é um trabalho de anos, que requer muito esforço das autoridades. Veja que o trabalho de recuperação é árduo, pois tudo é agravado pela subnotificação e impunidade dos agressores, que mulheres sem apoio das autoridades no judiciário e as restrições da Covid-19 são deixadas por sua própria sorte e risco. A exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha, que apesar de não ser perfeita, ela possui dispositivos que protegem a vida e o patrimônio das mulheres, mas que são ignorados quando se chega na esfera judicial. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em um mês de quarentena, as denúncias por telefone aumentaram 40%. Mas esse índice não representa necessariamente a realidade. Os números podem ser ainda maiores. A delegada Jamila Jorge, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, fala que as instituições já estavam preparadas para a situação. Quando a pandemia é decretada, aqui no Estado de São Paulo, no dia 25 de março, nós já estávamos, de alguma forma, preparados, como instituição, a entender esse fenômeno e tentar, de alguma forma, ajudar essas mulheres, inclusive incentivando denúncias. Então, sempre que podíamos, estávamos falando na televisão, na rádio, nas redes sociais, que era importante a mulher denunciar, buscar todos os tipos de canal, e também as pessoas do entorno, porque eu acho que isso talvez tenha trazido, à tona algo que a maioria da sociedade deixava um pouco escondido. De acordo com as autoridades, as denúncias chegam a todo momento. Mulheres que pediram socorro, mas não sobreviveram. E outras que conseguiram fugir da morte com a ajuda da polícia. Tem que se afastar do agressor e tem que denunciar. Hoje é um crime. Hoje o descumprimento de uma medida protetiva de urgência é um crime, que ele é um crime tão grave que ele não é afiançável sequer na delegacia. Se um agressor que contra ele tem uma medida protetiva e ele ainda assim se aproxima da vítima ou tenta manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, se ela denunciar esse descumprimento, essa ordem judicial, e nós conseguirmos flagrá-lo no descumprimento, esse flagrante é inafiançável na delegacia. Este ano, Paloma Oliveira, de 33 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, Edgar Napolitano. O assassinato aconteceu na zona leste da capital paulista. O homem não aceitava o término do casamento. Eu te cato em qualquer lugar. Você sai para trabalhar, você dorme à noite, não tem forro aí. Eu pulo pela rua de trás, eu entro aí. É o que tá faltando pouco pra mim te tá. Você tá entendendo, filho? Vou aí, pronto, acabou. Chama a polícia pra mim, pra você ver. Chama. De acordo com a polícia, ele foi de carro até a casa da ex-sogra e sequestrou Paloma, na frente dos 3 filhos do casal. Edgar levou a ex-mulher até este estacionamento e a executou. O caso foi registrado como ameaça, sequestro,
cárcere privado, violência doméstica e feminicídio. O ponto final que Paloma colocou no casamento foi a sentença de morte. Por isso que a mulher ela tem que correr antes, ela tem que pedir socorro antes. Porque chega um momento, Elisângela, que a justiça não consegue mais proteger essas mulheres. Isso é muito triste e a gente vê isso, infelizmente, de forma muito comum. Não raras as vezes, as determinações são de não procurar mais a vítima, né? Não ir na residência da vítima, pois o agressor insiste, vai na porta da casa dela, vai na escola buscar a criança, ele desafia o tempo inteiro. E esse, de fato, é uma barreira que tanto os juízes como a própria vítima e os players, né, o Ministério Público, a polícia, têm que enfrentar diariamente. Outro caso que chamou a atenção foi da jovem de 16 anos, também morta a tiros pelo ex-namorado em São Paulo. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. Thalia Ellen terminou o namoro com Tailan. Ela foi levada até o apartamento do ex-namorado pelo pai e pela madrasta dele, para que ela pudesse buscar os seus pertences. Deixa eu te falar, a Marcilene veio aqui me buscar com o Dé, tá? Eu tô indo lá conversar de novo com o Tailan, tá bom? A adolescente entrou no quarto do ex-namorado e pouco tempo depois foram ouvidos disparos de arma de fogo. Quando o pai do garoto e a madrasta entraram no cômodo, encontraram os jovens no chão, baleados. Thalia foi morta pelo ex-namorado, que na sequência tentou tirar a própria vida. Para a desembargadora Ivana Davi, o primeiro sinal de violência doméstica, a vítima precisa quebrar o silêncio. O criminoso nesse tipo de conduta, ele se acha dono da mulher. Ele tem a mulher como um objeto. E por achar que é dono da mulher, ele coloca dentro dele que ela tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. Né? E oprime essa mulher. Né? Se ela eventualmente não pensar como ele, não cumprir as regras que ele acha que é a regra que tem que ser cumprida, ele simplesmente agride essa mulher. Ele não permite que a mulher tenha uma personalidade, uma vontade própria, suas escolhas, seu desejo. Trata a mulher como se fosse um objeto. Falar não para uma relação abusiva é travar uma batalha para sobreviver. A juíza Viviane Vieira do Amaral foi morta pelo ex-marido, o engenheiro Paulo José, que não suportava a ideia de que o casamento de 11 anos tinha chegado ao fim. O não para a relação veio de Viviane, que já tinha sido agredida pelo ex-marido. Inconformado, ele resolveu acabar com a vida de quem um dia ele jurou amor. Não existe classe social, qualquer uma. Da zona mais nobre de São Paulo, à zona mais humilde de São Paulo, toda mulher está suscetível à violência doméstica. Infelizmente, é um crime que independe de classe social. Tudo aconteceu na véspera de Natal do ano passado, quando a juíza ia entregar as crianças para passarem a data com o pai e foi atacada de surpresa enquanto descia do carro. Viviane foi esfaqueada na frente dos filhos. Ela teve todo o corpo perfurado e também o rosto. A juíza tinha 45 anos e atuou por 15 anos na magistratura no estado do Rio de Janeiro. O ex-marido foi preso em flagrante. Muitas pessoas abusivas têm grande problema de controle. Então, às vezes, eles o fazem no impulso, né? Eles fazem realmente no impulso. E aí, no impulso, eles o fazem com o desejo de machucar, realmente de machucar a pessoa, com uma grande raiva, e às vezes a morte acaba acontecendo até por um exagero nesse ato agressivo que a pessoa está cometendo. Histórias de mortes anunciadas, vidas que foram interrompidas de forma brutal e sem arrependimentos.
Sidneia era apaixonada por Emerson. A relação era tranquila até a primeira agressão. O casamento acabou, mas ela acreditava que Emerson tinha mudado e reatou a relação. Em contato com as testemunhas, invariavelmente a vítima de feminicídio ela foi submetida a um relacionamento abusivo, invariavelmente. Dificilmente um relacionamento saudável acaba de uma forma trágica, não que não exista, mas não é um padrão. O padrão é que sempre a vítima do feminicídio ela já tenha tido algum tipo de problema anterior com o seu companheiro. Mas o tempo foi passando e mais uma vez Neia, como era chamada, percebeu que as mudanças já não aconteciam mais e decidiu terminar de uma vez, como conta a irmã da vítima. Ela viveu uma união com esse feminicida, né, o Emerson, por um tempo, romperam, voltaram, e tinham retomado recentemente a união. Ela teve uma filha com ele. Em abril de 2019, ele estava vivendo na casa dela e ela estava tentando a separação já há algumas semanas, tentando a negociação para que ele deixasse a casa amigavelmente, dizendo para ele que a relação não funcionava mais. Depois de muitas entraves, Emerson fingiu aceitar o fim do casamento. Manteve uma amizade falsa com a ex-mulher. Em um domingo à noite, eles saíram com amigos. O pior estava para acontecer. Era uma noite de domingo, a madrugada de domingo para segunda. Na segunda-feira de manhã ela não chegou em casa e ela, de vez em quando, nesse período em que ela tentava tirá-lo da casa, eventualmente ela dormia fora. E no meio da manhã, enquanto meu sobrinho estava na escola, recebeu o contato do Hospital Universitário, aqui o HU, Hospital da UEL, informando a ele que a mãe dele estava lá. Emerson espancou Neia e a abandonou em uma estrada, achando que ela estava morta, e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. O Emerson agrediu, asfixiou, e só na manhã seguinte, então na manhã de segunda-feira, algumas mulheres passando a pé por ali, indo ao trabalho, é que a viram e chamaram pelo socorro do SAMU. Neia ficou tetraplégica. Antes de perder totalmente a fala, ela conseguiu ainda revelar o que tinha acontecido. Mas o tempo todo ela disse que foi ele quem a agrediu. A mulher virou símbolo de luta contra a violência doméstica, mas infelizmente Neia perdeu a batalha. Mas 2 anos e 2 meses após aquela agressão, ela foi a óbito ainda em decorrência daquela agressão. E cada vez que nós aceitamos em nosso círculo, seja de amigos ou de familiares e parentes, né, com uma certa normalidade, um homem que nós sabemos que é agressor, nós estamos contribuindo para a reprodução da violência contra a mulher. Emerson foi preso, pegou mais de 23 anos de prisão. E, de todo modo, ele foi julgado por um feminicídio tentado, mas hoje existe um túmulo com uma lápide. Ela é lembrada pelo sorriso e a alegria que tinha de viver. Ela era uma pessoa muito alegre, muito contente, muito animada, sempre muito para cima. Silvana, com o apoio de mais mulheres, criou o NEIAS Observatório de Feminicídios de Londrina para combater o crime e ajudar as vítimas. A gente lida todos os dias, né, com essas notícias, né, que
acontece feminicídio consumado, ou feminicídio tentado, diariamente no Brasil. E são histórias, né, sempre muito chocantes. O medo toma conta da família de Neia, que teme uma vingança por parte de Emerson. Medo dele hoje. Eu e todas as mulheres da família, né? A gente se pergunta com frequência e conversa a respeito disso com frequência, de quais são os nossos riscos para quando ele for liberado, né? Quando ele for solto. O que chama atenção nos casos de feminicídio é que o assassino, aos olhos da sociedade, se trata de um homem bom e acima de qualquer suspeita. Violência contra a mulher é muito naturalizada na nossa sociedade. Não são os homens psicopatas que agridem mulheres, não. São os homens que nós consideramos absolutamente normais. Homens que passam despercebidos, mas que são protagonistas de barbáries. Falar sobre violência é tentar, de alguma forma, né, mostrar para a mulher que tem caminho para quebrar esse ciclo. Rosilene não conseguiu escapar da morte. E o ex-marido assassino, até então, nunca tinha sido encontrado. Tudo começa quando a polícia recebe uma denúncia de tráfico de drogas em uma casa na zona leste de São Paulo. Na madrugada do dia 22 de agosto, uma equipe de policiais de investigação aqui recepcionou uma denúncia via fone que dava conta de que havia uma grande quantidade de drogas armazenada numa casa na região do Sapopemba, zona leste de São Paulo. Que essa casa funcionaria como um depósito de drogas. Na delegacia, a polícia descobriu que o traficante era o cantor Zé Biel, que estava foragido, suspeito por matar a ex-companheira, Rosilene Messias Barbosa, de 30 anos. Começou aí a caçada pelo assassino. Um mês depois, de forma muito feliz, recepcionamos uma informação de que ele estava em um outro lugar, ainda na região do Sapopemba, lá na Vila Rica de São Paulo, na Vila Rica, zona leste de São Paulo, mas ele estava agora foragido em um terreno abandonado. A equipe foi para esse local, permaneceu de campana um determinado momento, até que flagrou ele, avistou esse José Martins Costa, o vulgo Zé Biel, atravessando a rua. Fizeram uma abordagem e, em revista pessoal, localizaram uma arma de fogo, uma pistola calibre 380 com a numeração suprimida. Ele foi trazido aqui para a delegacia de polícia, ele foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito, foi indiciado pelo tráfico de drogas, lá que originou a investigação, e foi realizada a captura de procurado, cumprimos o mandado de prisão e deixamos ele à disposição do Poder Judiciário. A mulher foi morta em dezembro de 2020, na zona sul de São Paulo, com 12 tiros. Ele não aceitava o fim do casamento. Ele perseguia a sua companheira, ele insistia na retomada da relação. Diante da negativa dela em retomar a relação, ele, de uma forma violenta, ceifou a vida dela em plena via pública, na frente da filha. Então, o motivo é um motivo extremamente torpe. É não se conformar que a vítima não queria mais ele, não gostava mais dele, não queria mais manter a relação com ele. O crime foi cometido na frente da filha da vítima, uma menina de 11 anos, do sobrinho de apenas 3 e de um amigo. Na delegacia, Zé Biel preferiu o silêncio. Não quis falar sobre o assunto, ele se reservou o direito de ficar em segredo, em silêncio, com relação ao feminicídio, confessou somente ao tráfico de drogas, mas as provas são muito contundentes, então a gente acredita piamente na condenação dele. Para a delegada, a prisão do cantor é uma resposta à família da vítima e à sociedade, que a justiça foi feita.
Para mim, que sou delegada, eu acho que esses casos, quando chegam às minhas mãos, eles tomam uma importância ainda maior. Porque eu não tenho como não me... Antes de delegada, eu sou mulher e eu não tenho como não me sensibilizar com esse tipo de situação. A gente se imagina na situação dessas moças, né? Nós somos seres humanos. Então eu acho que a minha empatia, a minha devoção ao caso, ela se torna ainda maior. Porque a gente quer resolver, a gente quer pôr esses canalhas na cadeia, porque a mulher não é um objeto. E não é não, né? Não quer mais, ela tem direito de não querer mais uma relação. A delegada destaca o caso de outra vítima de feminicídio, Eidiana Moreira. A mulher foi morta pelo ex-companheiro. A história se repete. O Will que não suportava a ideia do término do casamento de 4 anos. Ele desferiu incontáveis facadas, a gente ainda não tem o laudo necroscópico dela, mas as informações é que são incontáveis. Todas na região dorsal dela, do dorso para cima, todas. Pescoço, face, a altura dos seios. Por quê? É uma forma não só de matar a mulher, ele quer maltratar dela. Ele quer acabar com a autoestima dela. Então ele vai atingir a região da mulher que lhe é mais cara, que lhe é mais valiosa, que é a parte estética dela. Segundo a polícia, o homem já fazia ameaças. Eide foi morar na casa de uma amiga. Mas o ex-companheiro, inconformado, acabou com a vida da ex-mulher. Invadiu, arrombou a porta, pegou a Eide, tomou a Eide pelos cabelos e desferiu incontáveis facadas. Não contente, desferiu uma facada na irmã dela e na amiga que abrigava elas. O assassinato aconteceu na frente da filha do casal. Ela olhava o sangue e falava que era o sangue da mamãe. E em outros momentos ela pedia pela mãe e falava, o papai esfaqueou a mamãe, né? Para a delegada, infelizmente o machismo ainda impera em pleno século XXI e traz com ele muitas mortes. O machismo ainda também é um outro fator desencadeante da violência doméstica. O homem, às vezes, não aceita que a mulher ascenda profissionalmente, não aceita que a mulher está ocupando cargos no mercado de trabalho melhores que o dele, e isso acaba criando nele um sentimento de inferioridade que muitos deles, se não tem uma cabeça boa, acaba levando isso para a parte mais agressiva, né? O Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking mundial em feminicídio, assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher, segundo dados do Mapa da Violência da ONU. A agressão física é apenas um dos tipos de violência doméstica. Existem outras formas, como a psicológica, patrimonial, sexual e toda e qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. As pessoas têm que imaginar, e a gente tem que colocar, e esse é o papel importante da imprensa, que a violência contra a mulher não reside só na violência física. Eu tenho violência emocional, eu tenho violência psicológica, eu tenho violência material, eu tenho a violência física, a violência sexual. São formas de violência que a lei, né, impõe como proteção à mulher. Então, às vezes, as pessoas acham que violência basta, eventualmente, ou tem que esperar ser agredida. Não. Muitas vezes, para este psiquiatra, as vítimas se sentem culpadas e merecedoras da relação abusiva. Eu não fui boa o suficiente, eu não fui... eu não soube compreendê-lo naquele momento, né? Eu não tive paciência com ele. E, no entanto, está tudo ao contrário. Né? Está tudo acontecendo ao contrário. A pessoa abusiva tende justamente a não aceitar onde termina e onde começa a outra pessoa, o que ela é. Com Maria Goretti, os abusos começaram com os xingamentos e depois as agressões eram diárias.
me xingava muito, me humilhava muito, me batia, né? Tinha relação comigo sem eu querer. Ele cuspia na minha cara, falava para mim assim: por que você não reage? Você não reage por quê? Você tem que reagir. Você só sabe chorar, ele falava para mim. Eu falava para ele: eu não vou reagir, quem vai reagir é Deus por mim. Falava para ele. E ele fazia muita coisa ruim comigo. Foram 25 anos de casamento, 25 anos de violência. Até que a diarista tomou coragem e saiu de casa. Foi morar no imóvel dos patrões. Mas o ex-marido não se dava por convencido sobre o término da relação. Um dia, Maria foi fazer a transferência escolar do filho. E o agressor descobriu e seguiu a vítima. Se você não entrar no carro agora, eu vou te esfaquear aqui mesmo. Aí eu saí correndo e ele saiu correndo atrás de mim. Quando ele saiu correndo atrás de mim, aí ele me alcançou. E aí ele me deu várias facadas. Maria tinha medida protetiva contra o ex-marido, mas nada fazia com que ele a deixasse em paz. Quando ele tem essa pré-determinação, Elisângela, de agredir, de violentar, né, a mulher, ele rompe com todas as barreiras que a justiça impõe, o afastamento, ou não poder visitar os filhos, tira a arma, né, tira ele da residência. Todas essas medidas, e são várias que a lei, né, no seu artigo 12 propõe, ele vai rompendo com isso, pratica outros crimes, porque a violência, a raiva, os ciúmes que ele sente dessa mulher é maior que qualquer barreira da justiça. A diarista ficou internada. Quando saiu, precisou ir para um abrigo com o filho. Eu fui para um abrigo com meu filho e depois eu fui para Aracaju, Sergipe. Aí eu vi que meus genros ficaram um pouco receosos, com medo, né? E eu tive que sair de lá também. Não vamos divulgar a cidade em que Maria mora atualmente por segurança. O ex-marido está preso, mas já deixou um recado para ela. Porque ele sempre falou para mim: eu posso ir para cadeia e passar o tempo que for, mas eu vou sair. E do cemitério você não sai. As autoridades falam de uma ajuda que pode ser o caminho para muitas mulheres: as casas de apoio. Lucilene é do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência e fala da necessidade de acolhimento profissional para essas pessoas. Nós fazemos esse acolhimento da família, né? Acompanhamento melhor da família. Tentamos encaminhar para peritos, advogados, psicólogos, né, dependendo do caso. Tem casos que a gente vê a necessidade até de um alimento, porque a pessoa que foi tirada da família era a pessoa que sustentava, né? Então já teve muitos casos a gente ter que levar mantimentos, como a gente também ajuda com medicamentos. Lugares como esse trazem de volta a vontade de viver para mulheres que não tinham liberdade e estavam presas ao medo. Para que essa mulher possa vir fazer curso, né? Fazer cursos para ela ter renda, para não precisar ficar dependendo do homem, que infelizmente a gente sabe que é uma situação terrível para a mulher. E nós também estamos com a parte de vagas de emprego, né? Então a gente já está fazendo parcerias, né, com empresas que possam oferecer vagas para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência. Histórias trágicas se somam ao longo dos dias. Nem todas as vítimas saem vivas de relações possessivas. Há poucos dias, no Distrito Federal, uma mulher de 44 anos foi morta a tiros dentro do apartamento. Segundo familiares de Cleidivânia de Oliveira,
A vítima passou o fim de semana com o marido, Teobaldo Santos, bebendo com vizinhos no prédio. Depois, a mulher foi para o apartamento se arrumar para sair com os amigos e o marido. Uma vizinha ouviu um barulho e também Cleidivânia gritando o nome do companheiro. Ela foi até o apartamento e viu Teobaldo na porta, com uma arma na mão, e depois ele fugiu. O que a gente pede é que as pessoas acabem com aquele ditado que já se ultrapassou de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, briga de marido e mulher, a gente evita o pior. Nós não podemos nos colocar em risco mais uma pessoa. Está acontecendo um fato grave ali, 190, acione a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, chame ajuda de imediato. Teobaldo teria confessado o crime para um parente. Familiares contam que o casal estava junto há 27 anos e Teobaldo era muito ciumento. A mulher pouco relatava a situação do casamento. Para esta psicóloga, a vida entre quatro paredes mostra sinais claros se o casamento é saudável ou não. O ciúme possessivo é o início de uma relação abusiva. A mulher, muitas vezes, ela fica nessa situação porque o agressor, ele tem essa qualidade. Ele sempre vai te pedir desculpas e que nunca mais vai acontecer. E a mulher, devido a tudo que está acontecendo, ela vai acreditar nisso. Porque ela ainda tem esperança que o agressor mude. Porque tem todo um relacionamento em volta. E não muda. Aí ele começa a saber com quem ela está conversando, onde ela vai, com quem ela vai, pega o celular para ver o que está acontecendo, entendeu? Então ele te controla de todas as maneiras. E o agressor, quando ele tem medo que a mulher vai trair, é porque ele sabe que a mulher, ele já tem a certeza que a mulher merece coisa melhor. E foi o ciúme que destruiu a vida da linda Rayane Miranda, de 20 anos. A jovem foi morta brutalmente a facadas pelo ex-companheiro. O crime aconteceu na região do estado do Amapá. Rayane namorou 2 anos com George de Oliveira Correia. Cansada da relação tomada de ciúme, ela decidiu terminar. 5 dias antes do crime, George havia ameaçado a jovem de morte por mensagens de celular, o que foi anexado no inquérito. Rayane voltava do trabalho quando George a abordou próximo de casa. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. O assassino está preso. Romper sempre é uma tarefa muito árdua para quem está cercada de ameaças. Quebrar o silêncio ainda é um desafio para as vítimas. A falta de busca de ajuda. Sozinho é praticamente impossível ela vencer essa barreira. A barreira do medo, a barreira da sociedade, a barreira da questão familiar. Nem sempre a violência vem do parceiro, mas de desconhecidos ou de pessoas próximas. Mulheres estão à mercê de criminosos escondidos na sociedade. Recentemente, a estudante de medicina veterinária, Franciane Andrade, de 23 anos, relatou nas redes sociais que foi vítima de estupro em um dos camarotes do rodeio de Jaguariúna, no interior paulista. Em um dos vídeos, ela fala que o médico disse não saber quantos homens estupraram a moça. A polícia constatou que realmente houve estupro e ele não sabe me dizer se foi 1, 2 ou 3. Muito abalada, a estudante conta que estava próxima de amigos na festa e perdeu a memória. E que acordou horas depois na rua perto de onde o evento acontecia. A moça falou ainda nas redes sociais que tomou coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis. Estou aqui na Santa Casa de Mogi Guaçu para tomar coquetel. Porque eu posso pegar o meu DST ou engravidar do estuprador, misericórdia. A organização do rodeio de Jaguariúna informou em nota que já está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Os casos de estupro faz o Brasil lembrar de Bianca Consoli, de 19 anos. Uma moça bonita e cheia de planos que foram interrompidos.
Foi o cunhado de Bianca quem tirou a vida dela. Ela foi assassinada e estuprada pelo cunhado, na época, Sandro Dota, né? Que era casado com a minha outra filha. Aí você fala para mim, mas por que ele assassinou? Ele é psicopata, ele é cruel, ele planeja tudo aquilo que ele quer fazer. Sandro assediava a cunhada, mas a família só soube disso depois da morte de Bianca. A jovem chegou a dar indícios do que acontecia. O sinal que a Bianca me dava era assim, mas ela não falava, ele tá me assediando. Ela falava assim, ela arrumava os cabelos com a irmã, que a minha filha é cabeleireira. Aí ela arrumava o cabelo com a irmã. Quando foi uns tempos, ela falou assim, eu não vou mais arrumar o cabelo com a Dayana. Marta conta que Dota era manipulador. Dayana, que era casada com ele, sofria calada. E o motoboy se passava de bom homem. Ele manipulava a Dayana. Não era um relacionamento saudável. A Dayana, quando ela foi morar, ou quando a mulher conhece um cara que quer manipular ela, já começa pelo que ela é hoje e pelo que ele quer que ela seja. A mãe da vítima revela que Dota era um homem que assediava muitas mulheres e Bianca era um dos alvos dele. Porque ele é maníaco sexual. Ele dava de cima da minha vizinha, que isso tem nos autos, que ela foi testemunha do caso, e da Renata, e ele dava em cima de outras mulheres, entendeu? É porque ele tinha obsessão por ela. Ele não queria só a Dayana, ele queria também a Bianca como mulher dele. Bianca chegou a contar alguns detalhes do que acontecia para o namorado. Eles saíram para jantar fora, eu fiquei sabendo depois. E eles na mesa, todos almoçando e jantando, e aí ela chegou e falou, começou a contar o que o Sandro fazia com ela. Só que aí ela cortou e ela não continuou, mas ele pegou mais ou menos o que estava acontecendo, mas ninguém me contou. No dia do crime, Marta conversou com a filha por mensagens de celular. Depois, Bianca foi tomar banho porque ia para a academia. Foi aí que tudo aconteceu. Ela foi tomar banho para ir para a academia, estava se trocar. E aí foi o momento que ela foi tomar banho, foi aonde ele adentrou. O Sandro Dota entrou dentro da minha casa, pelo portão do fundo. Ele entrou pelo portão do fundo, entrou e fechou as janelas. E pegou, e eu sempre minhas janelas ficam abertas, eu tenho esse hábito. E aí ele entrou e ficou. Como ela estava tomando banho, provavelmente, né, ela tinha o banheiro dela, ele deve ter entrado, deve ter olhado ela tomar banho, eu acredito. E aí quando ela estava no quarto dela, tomando, se trocando, ela já tinha colocado a meia, colocado a leg, para ir para a academia, e as blusas, foi aonde ele atacou. Bianca lutou muito para escapar de Dota, mas não conseguiu. Ela lutou, entrou em luta corporal com ele. Ela tentou descer a escada, ele catou ela pelo cabelo. Mas mesmo assim, ela conseguiu se livrar dele, ela pulou da escada para o meio da sala, por cima do sofá. Quando ela tentou abrir a porta, ele catou ela de novo. Foi aonde, ali naquele momento, aonde ele conseguiu abordar e conseguiu, porque ela já estava cansada e o homem tem mais força, tem mais agilidade, né? Foi aonde ele conseguiu abordá-la e ali aonde ele já catou, no momento já catou e estrangulou ela, né? Ele a estuprou. Ele primeiro asfixiou ela, ele a estuprou e colocou a roupa dela de novo, uma leg. Ele vestiu a leg nela de novo no corpo dela. Muitas pessoas ainda duvidam. Não duvide do Sandro. O Sandro é capaz disso. Ele vestiu ela de novo.
Ele tentou fazer o coito nela, ele perfurou o abdômen dela todinho com algum objeto contundente para poder ela liberar o coito. Ela não liberou, ele a estuprou. Depois, ela estava viva, mas não estava consciente. A vida de Bianca e de toda a família acabava ali. Nunca mais eu vou ser 100% feliz. A felicidade foi, minha felicidade vai até ali 80. Ali o restante não tem. Você não consegue chegar com a felicidade até o final. Sandro Dota foi condenado a 31 anos de prisão, mas já teve a pena reduzida por 2 vezes, chegando a 21 anos e 4 meses de reclusão pelo assassinato e estupro de Bianca. A família revela que o assassino chegou a fazer ameaças. Ele me ameaçou, ele olhou no olhar da minha filha no dia do julgamento, falou assim: você está linda, mas eu vou te matar. Dota escreveu uma carta de dentro da prisão. O motoboy assumiu o assassinato da estudante, mas negava o abuso sexual. Ele conseguiu a carta, o endereço da casa da Daiana, que então ela pagava aluguel. Ele conseguiu o endereço, mandou carta de dentro da cadeia para lá, conseguiu o meu endereço, apartamento, nome de rua, apartamento, tudo meu. Mandou, tá lá na minha casa a carta. Devia ter trazido pra vocês. A mãe de Bianca também carrega outra dor. Ela diz que os netos foram abusados sexualmente por Dota. O motoboy foi absolvido pela Justiça das acusações. As vítimas na época tinham 6 e 11 anos, filhos de Daiana, irmã de Bianca. Naquele dia ele foi julgado e condenado a 79 anos, 9 meses e 15 dias. Desses quase 80 anos que ele pegou pelo abuso dos meus netos, sabe quantos anos ele vai ficar na cadeia? Nenhum, porque com a pandemia, o Ministério Público deixou rolar e cancelou tudo, não inocentou. Eles não colocaram lá inocente, cancelou o julgamento. Uma mãe que resume como é a vida depois de uma família destruída. O pai que perdeu o filho, não existe mais felicidade 100% nunca mais na vida. É o mesmo sentimento que tem a mãe de Elisa Samúdio. Passado quase 12 anos, eu me sinto mais fortalecida, né? São muitos dias de luta, né? E de dor, mas a gente aprende a conviver com ela. É uma coisa que sem ajuda também profissional você não conseguiria. Então, uma mãe que perde um filho, é muito difícil dela sair dessa dor que se encontra. Há 11 anos, o nome de Elisa ainda é falado. O ex-goleiro Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver da jovem e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. O motivo do crime seria porque Elisa engravidou do ex-goleiro do Flamengo e, por lei, tinha direito à pensão. Mas Sônia acredita que a morte da filha foi queima de arquivo. Eu acredito, eu sempre falei isso, que a Elisa sabia muito mais coisas sobre o Bruno de que muita gente acha que é só pelo fato dele não dar pensão, pelo fato dele não assumir o filho. Não é só isso. E ele mesmo, numa reportagem, disse que não é só isso. A mãe da modelo, que detém a guarda de Bruninho, filho de Bruno e Elisa, fala que o menino, na época, com 4 meses, também seria morto. Ele era para ter sido executado com a mãe. O executor não quis executar por falta de pagamento, mas logo depois
O Bruninho foi abandonado numa comunidade. Antes de desaparecer e ser morta, Elisa contou em um vídeo como estava a relação com o ex-goleiro e as ameaças que sofria. Ele falou assim, esperei a poeira baixar e vim atrás de você, você não vai ter esse filho porque eu não quero. Ela relatou que não era a primeira vez que tinha sido ameaçada por Bruno. Porque ele falou, se você for na delegacia registrar queixa contra mim, eu vou atrás de você, vou atrás das suas amigas, vou matar todas as suas amigas. No vídeo, Elisa ainda fala que caso acontecesse algo com ela, o culpado seria Bruno. Qualquer coisa que acontecer comigo, o culpado vai ser ele. Se eu cair, eu tropeçar, alguém quebrar um fio de cabelo meu, vai ser ele. Não ter o corpo da filha ainda é inaceitável para essa mãe. A morte da minha filha não foi uma coisa natural, né? Ela foi tirada, quem tirou a vida da minha filha foi a mão do homem, né? Então, se ela tivesse sido uma doença, um acidente, eu acho a dor da perda, ela talvez, ela seria a mesma, porém, essa revolta, né, essa indignação que eu sinto até hoje, pelo fato do meu neto nós não termos, né, o corpo dela, é doída também. Em 2019, depois de cumprir 8 anos e 10 meses de prisão, Bruno conseguiu um habeas corpus e está cumprindo pena em regime semiaberto domiciliar. Hoje ele mora em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde vive com a esposa e uma filha. Ele está regime semiaberto e simplesmente o nome, né? Porque ele não usa tornozeleira eletrônica, né? Ele só tem que se apresentar uma vez por mês e assinar. Ele tem uma vida normal, ele não tem mais restrições de horário para sair, ir e vir, ele não tem mais essa restrição, né? Então, na realidade, quem fica numa prisão e para sempre, no caso, somos nós, eu e o Bruninho, né? Cada vida com uma história de amor e violência. Mulheres que tiveram a voz calada de forma brutal. Muitas vivem escondidas com temor. Outras tiveram a vida ceifada. São vítimas de um crime que viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito à dignidade humana. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens que trazem a verdade dos fatos. E você pode acompanhar todo esse conteúdo no YouTube e também no aplicativo Panflix. Até a próxima. Tchau, tchau.